Por que nós nos relacionamos com livros? Por que eles são tão importantes para muitos de nós? O que um dos críticos mais importantes do século XX fala a respeito dos hábitos da leitura e das nossas relações com esses manuscritos que transformam muitas das nossas vidas? O objetivo desse vídeo é tratar de um autor que eu gosto muito, de uma obra em particular e especificamente de um ensaio dessa obra. Eu estou falando de Nenhuma Paixão Desperdiçada, de George Steiner. Aqueles que conhecem George Steiner sabem que se trata de um dos mais importantes críticos do século XX, uma figura que vai perpassar aí o século XX, não apenas pela sua ascendência judaica e por toda a relação aí com a Segunda Guerra Mundial, as perdas familiares nos campos de concentração, como também um crítico ferrenho da cultura do século XX, da relação entre uma dita ideia de cultura, de educação, de formação de leitores em choque, né, com novas tecnologias, com novos hábitos, com novos padrões comportamentais ou mesmo de reflexão no que diz respeito à universidade. Eu sou Enéas Tavares e eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, como de costume, sendo que na primeira eu vou falar um pouco a respeito do George Steiner. Na segunda eu vou falar de alguns livros que foram traduzidos e publicados no Brasil. E na terceira eu vou falar a respeito de Nenhuma Paixão Desperdiçada e do ensaio O Leitor em Comum. George Steiner nasceu em 1929 e é responsável por um sem número de obras, né? Apesar de não ter assim, uma teoria específica, né? Não é exatamente um teórico e sim um crítico. Não apenas um crítico da literatura, mas um crítico da crítica, um crítico da universidade, um crítico da nossa relação com os leitores. O George Steiner tem uma série de obras publicadas no Brasil. Uma das primeiras é Depois de Babel, um grande livro, né, dedicado ao problema da tradução e a como que nós percebemos a relação entre o tradutor e o texto e, por fim, entre o leitor e o texto traduzido em relação com o original. O George Steiner também tem um livro publicado aqui pela editora Perspectiva que é Tolstói ou Dostoiévski. É um livro que inicialmente o George Steiner apresentou como a sua tese de doutorado e onde ele vai desenvolver de uma forma muito hábil, né, uma reflexão a respeito do modo como o romance russo, né, nesses 2 autores especificamente, vai retransformar, retrabalhar, recriar a tradição narrativa épica. Né? Então ele vai partir do pressuposto de que nós teríamos uma perspectiva e um ideal épico no caso de Tolstói, e uma perspectiva e um ideal trágico no caso de Dostoiévski, que vai analisar esses 2 autores, né, a partir dessa continuidade da tradição poética clássica. Né? De um lado, a poesia épica, com toda a sua grandiloquência, a sua meta, né, de dar conta de uma determinada narrativa nacional, e do outro lado as grandes reflexões, né, que vão nortear a produção dramática trágica. Ainda na seara da tragédia, né, o Steiner é um grande estudioso dos textos antigos, dos textos gregos. Ele vai ter um outro livro a respeito da morte da tragédia, onde ele vai se perguntar, né, se o efeito trágico, se o efeito que nós encontramos nessas obras, ele ainda é possível no século XX, ele ainda é possível na contemporaneidade. A partir de eventos, acontecimentos que perpassam, né, o século passado, como também a nossa própria ideia de cultura e a forma como nós vemos hoje um herói, né, e o contraste entre o herói moderno, né, ou o herói que nós encontramos no romance, em contraste com o herói trágico. O Steiner também tem outras obras dedicadas à reflexão e à crítica de obras trágicas ou de tragédias antigas. Uma delas dedicada, por exemplo, né, à Antígona de Sófocles. No Brasil nós também encontramos Lições dos Mestres, né, um título que é totalmente dedicado a professores, onde o Steiner vai analisar grandes figuras, né, que são relacionadas à educação, que são relacionados ao ensino e à aprendizagem, né, começando com a tradição filosófica grega, tratando de Aristóteles e Platão, né, os próprios criadores da nossa noção ocidental, né, de formação, de educação, de ensino, passando também pela tradição cristã e pela tradição judaica, né, uma vez que essa tradição ela também vai ser formadora e vai ser fundamental para as reflexões e para a própria percepção
do Steiner. Até chegarmos ao livro que eu gostaria, né, de tratar nesse vídeo, que é Nenhuma Paixão Desperdiçada. Diferente dos outros livros que eu mencionei, talvez à exceção de As Lições dos Mestres, nós temos aqui uma coletânea de ensaios. Não é um livro que trata de um ponto que ele vai desenvolver, como em Depois de Babel, ou mesmo Tolstói ou Dostoiévski, e sim uma coletânea de ensaios no qual o leitor e a leitora, né, brasileiros, vão poder acessar e vão poder perceber de que modo, né, o Steiner lê a tradição clássica, a tradição homérica, quais são as ideias dele referente a Shakespeare, quais são as ideias dele referente à Bíblia, né, pensando a Bíblia como literatura, de que modo o Steiner também vai ler, né, a tradição, hoje já uma tradição, né, no século XXI, a tradição psicanalítica, né, de que modo ele vê, de um lado, a tradição filosófica do século XX, né, em oposição ou ao lado, né, daquilo que nós encontramos na psicanálise de Freud. Há um ensaio também bem interessante a respeito de literatura comparada, além de outros textos que vão refletir sobre leitura, vão refletir sobre política, vão refletir sobre literatura. O ensaio que abre Nenhuma Paixão Desperdiçada é intitulado O Leitor em Comum, né, e é esse ensaio qual eu dedico a parte final desse vídeo. Esse ensaio ele é dividido em 3 momentos. Né? No primeiro momento, o Steiner vai apresentar uma análise apaixonante e apaixonada. Né? Se trata assim, de um crítico que nunca esconde, né, a sua delicadeza pessoal, a sua experiência pessoal, e por isso é um autor tão gostoso de ler. É um autor que nos comove não apenas, né, pela densidade de informações, pela precisão analítica, crítica que ele apresenta nos seus ensaios, mas também por essa paixão pelos livros. Né? Paixão essa que inclusive dá nome, né, a Nenhuma Paixão Desperdiçada. Então, nesse primeiro momento, ele vai refletir a respeito de uma pintura do Chardin, né, que é a leitura do filósofo ou o filósofo lendo, e ele vai analisar essa pintura, né, a pintura que mostra um escriba, né, filosófico, um estudioso, dedicado à leitura no seu gabinete, né, de trabalho. Trata-se de uma pintura do século XVIII, e num primeiro momento o Steiner vai analisar vários detalhes dessa pintura, o seu protagonista, a forma como ele se relaciona com o livro, os objetos que ele tem sobre a mesa, os objetos que ele tem atrás de si, né, e de que modo cada um dos detalhes dessa pintura vão exemplificar um determinado aspecto da relação entre leitores e livros. Né? Para aqueles que gostam de análise de obras visuais, esse ensaio também é indicado, né, que apresenta assim, uma leitura pictórica, visual, né, da grande obra do Chardin, que certamente vai estimular não apenas aqueles que gostam, né, de pintura ou da relação entre, né, artes literárias e artes visuais. A partir dessa análise, o George Steiner vai tratar de 4 pontos. Né? Ele vai, num primeiro momento, né, analisar o aspecto ritualístico associado à leitura, né, nessa pintura do Chardin. Nós temos ali um leitor absolutamente, né, aprumado e arrumado e organizado para se dedicar ao ato da leitura. De que modo, né, o ato ou o ritual da leitura ele ganha, né, aspectos que dizem respeito à seriedade, responsabilidade, né, e a toda uma suspensão do tempo e do mundo e dos ruídos no mundo na medida em que nós nos dedicamos à leitura. Um segundo elemento que ele vai destacar ali, né, diz respeito à relação entre esse leitor e com os seus livros, com o manuscrito que ele tem diante de si, mas especialmente a respeito da relação que nós, leitores, temos com o tempo, né? Porque o livro ele significa a suspensão do tempo. Não apenas do tempo imediato, nós não vemos, especialmente se o livro for bom, né? Nós não vemos o tempo passar quando nós estamos lendo, mas o livro é também um símbolo da suspensão do tempo humano. Né? Nós morremos, os livros continuam, os livros persistem. Né? Então, através dos livros, nós temos a oportunidade de visitar não apenas a vida daqueles que não estão mais aqui, né? Como também a oportunidade, né, de acessar a nossa própria mortalidade. Né? Livros expandem a vida, né, mas os livros também registram e comprovam a nossa própria finitude. E é por isso que é uma relação, né, tão intensa. O Steiner vai detalhar isso a partir da presença de uma ampulheta lá na pintura do Chardin. Um terceiro elemento, né, diz respeito a como o leitor responde ao livro, né, a própria interação com o livro. Né? Nós temos às vezes essa ideia, né, de que livros são abstrações, né, histórias que nós criamos na nossa cabeça e nós levamos para a nossa cabeça, e sim,
não é errado pensar assim, né? Mas essas histórias que nós levamos para dentro de nós, à medida em que nós lemos, elas são transmitidas através de uma determinada materialidade, né, de um objeto, e esse objeto se chama livro, e esse livro é composto de folhas impressas, né, e de que modo nós respondemos a essas folhas impressas. Há duas formas de responder, né? Uma resposta corpórea, nós abrimos o livro, nós folheamos o livro, nós vemos o livro, nós cheiramos o livro, né? E há também uma resposta intelectiva, né? Sobre a mesa do filósofo, do Chardin, nós temos uma pena e tinta, né? Então o George Steiner ele supõe, né, que esse leitor ele esteja usando, né, essa pena para fazer duas coisas: para riscar o livro, para corrigir o livro, para anotar o livro, para compor a sua marginalia, como também para tomar notas daquilo que ele acha importante, daquilo que ele precisa pesquisar, daquilo que ele não pode esquecer. O que, do ponto de vista do Steiner, exemplifica pictoricamente na pintura do Chardin o nosso diálogo com o livro, né? Não se trata de abrirmos um livro e absorvermos a informação. Né? Não se trata de uma relação passiva exclusivamente, pelo menos do ponto de vista do Steiner, né? E sim de uma relação na qual nós interagimos com esse objeto, nós respondemos a esse objeto, e nós respondemos a esse objeto corrigindo, marcando, riscando, sublinhando ou tomando notas, né? Para que aquilo que a gente encontra nesse objeto continue conosco, né, mesmo depois que nós fecharmos o livro. Um último ponto, né, o Steiner vai refletir sobre o silêncio. Né, a pintura ela comunica, né, esse gabinete de portas fechadas em que o mundo está lá fora, né, e esse leitor atento e dedicado pode se dedicar, pode se concentrar na sua leitura. Né, e com isso ele termina o primeiro momento do seu ensaio. Depois do segundo momento, o leitor contemporâneo pode estranhar, né, porque o Steiner ele pode soar, talvez, né, para alguns leitores um pouco apocalíptico. Né? Tudo isso que nós vimos, né, na pintura do Chardin, essa dedicação à leitura, o aspecto ritualístico, o silêncio, tudo isso está se perdendo no século XX em função de uma série de limitações técnicas. Né? Mas vamos segurar um pouco na nossa primeira crítica, porque sim, o Steiner ele trata na segunda metade do seu ensaio dessas várias limitações que nós temos no século XX e no século XXI e que muitas vezes tornam o hábito da leitura primeiramente difícil e desafiador para jovens leitores, ou mesmo, né, difícil e desafiador para leitores mais experientes. Isso tem a ver com a velocidade, tem a ver com o ruído, tem a ver com o celular que nos deixa em paz. Tem a ver com a tecnologia, tem a ver com os barulhos, né, que os nossos vizinhos produzem, que os nossos parentes produzem, que a vida produz e que nós não conseguimos, né, mais desconectar. Então, em vários momentos, né, ele vai falar a respeito, né, desse novo tipo de leitor, que é um leitor que lê escutando música, que é um leitor que lê permeado pelo barulho. Né. Ele também vai discutir ali algumas limitações técnicas, né, o livro moderno, né, que é o livro que nós conhecemos no Brasil, com raras exceções, né. Algumas editoras estão, felizmente, hoje investindo em edições com capa dura, edições que duram mais. Né? Mas nós estamos mais acostumados com uma edição, né, em capa flexível, né, que seria uma edição paperback, que não tem uma longevidade tão grande. Então ele vai discutir um pouco essas questões técnicas também do próprio objeto do livro, como os desafios, né, que dizem respeito à formação de jovens leitores. Ele se encaminha para a parte final do seu texto, onde nós vemos que aquilo que parecia ser, né, uma certa crítica e uma certa antipatia, né, à contemporaneidade e aos ruídos da contemporaneidade, na verdade precisavam estar ali enquanto suporte argumentativo para que ele chegasse no final e propusesse, né, uma defesa de quão essencial é a leitura, né, e de quão essencial é nós, professores, né, ou enfim profissionais do livro, formarmos novos leitores. Né. Nos últimos parágrafos do seu texto, ele propõe, né, aquilo que seria escolas de leitura criativa, né, que seriam escolas nas quais nós fôssemos formados, né, a não apenas ler o texto escrito, mas a dialogar com o texto escrito, a recriar o texto escrito, a imaginar o texto escrito, né, e a vivenciar as histórias, os personagens, os dramas, né, os conflitos que nós encontramos nos livros, né, o que eu acho que é uma proposição igualmente apaixonada, né, num livro Nenhuma Paixão Desperdiçada, num livro escrito por um escritor,
por um crítico, por um leitor e por um professor, né? O Steiner nunca esconde a paixão dele, né? A certeza que ele tem na importância da sala de aula, da relação entre professores e alunos, né? Nenhuma paixão desperdiçada e, em especial, esse ensaio, né? Leitor em Comum, comunica, né? Não apenas essas relações, né, que nós temos com os livros, e é um ensaio bacana porque ele altera também a forma como nós nos relacionamos com os livros depois de ler esse ensaio. Nós passamos a ver livros e a ver o ato da leitura de um outro modo, né, depois de passar pela reflexão que ele faz a partir da pintura do Chardin. Certo? Fica então um incentivo. Aqui embaixo eu deixo o link, né, para aqueles que quiserem adquirir a edição da editora Record. Tem uma nova edição que foi publicada há pouco, com uma nova capa. E a editora Record presenteou os leitores, né, com a disponibilização desse primeiro ensaio, Leitor em Comum, numa reportagem especial que tem o link aqui também. Então aqueles que não conseguirem adquirir o livro agora, mas querem, né, porventura, ler esse ensaio especificamente, inclusive ver a pintura do Chardin, o link está aqui para o texto completo. Um grande abraço a todos vocês, boas leituras e boas aventuras.